Vou seguir aqui no estúdio com a Cristiana Lobo para falar exatamente sobre essa pesquisa Datafolha. Cristiana, se a gente fizer um recorte nessa pesquisa aí por idade, a gente observa que entre os jovens, aqueles que nasceram aí depois da primeira eleição direta no Brasil, depois do período da ditadura em 89, esses são os que valorizam ainda mais a democracia. Pois é, felizmente, porque quando o Mauro Paulino fala que os eleitores de todos os candidatos majoritariamente valorizam a democracia, isso é bastante importante para o Brasil. E eu gosto de recordar que nessa pesquisa, em que 57% apenas, pouco mais da maioria, tinham apreço pela democracia, ou achavam que a democracia é a melhor forma de governo, isso já nos assustava, porque naquele momento a crise estava bastante intensa, como está agora. Só que agora se estabeleceu essa discussão. Essa discussão foi posta em cada momento da campanha, sobretudo quando o vice do Bolsonaro falou em autogolpe aqui na Central das Eleições, aqui na Globo News. Aí ele falou, ele dá vários pitacos nessa linha e o próprio Bolsonaro também. Então, ontem, este foi um assunto, eu acho que foi um dos momentos altos ali do debate, foi quando o candidato do PSOL, o Boulos, falou da importância da democracia. E a gente tinha reconquistado, né, a democracia, a possibilidade de eleger presidente, que veio tudo tão devagarinho que a gente não estava nem se preocupando com isso. E de repente, você olha uma pesquisa em que apenas 57 acham que a democracia é boa para o país, é boa para a sua sociedade, é assustador. Mas, até pelo caminho estranho de ver uma certa ameaça da democracia, é que a sociedade passou a considerar mais fundamental. Aí você fala, sobretudo os jovens, né? E você só sabe que não tem liberdade quando você perde a liberdade. Exatamente. Eu imaginaria que fosse ser até o contrário, engraçado, né? Porque nós que vivemos um período sem liberdade, damos um valor imenso a essa liberdade. Exato. Então, isso tem um valor muito grande, que é esse respeito à Constituição, que é uma coisa que está sendo muito discutida e em várias partes. O candidato do PT também está falando em uma constituinte livre, soberana. Várias vozes já se levantaram contra essa proposta de uma nova constituinte. Cris, queria falar sobre uns outros recortes, uns outros números nessa pesquisa. Vamos dar uma olhada num recorte por gênero. Entre as mulheres, acho que a gente tem a arte aqui para mostrar. Entre as mulheres, olha lá, a gente tem um crescimento tanto do Bolsonaro quanto do Haddad, da preferência entre as mulheres, né? Essa é aquela pesquisa que saiu ontem, que o Bolsonaro dá um salto, vamos dizer, subida, além da margem de erro de 3 pontos, ele vai para 35 e o Haddad fica ali com 22. Eu acho que essa aqui é especificamente sobre mulheres, olha. Isso. Eu estou contextualizando a pesquisa que foi lançada ontem, a última. Exato. E esse recorte mostra um crescimento do Haddad entre as mulheres, um crescimento do Bolsonaro entre as mulheres, que foi fundamental para ter esse desempenho no conjunto da pesquisa. Ele sempre teve maior dificuldade. É o ponto fraco dele, né? Exatamente. Ele sempre teve uma dificuldade grande entre as mulheres. Houve momento em que ele tinha o dobro de intenção de votos entre homens do que ele tinha entre mulheres, e ele conseguiu diminuir essa diferença. Se eu não me engano, entre os homens ele está com 40. A gente vai mostrar aqui, vamos dar uma olhadinha, porque entre os homens o Bolsonaro continua com muita vantagem, olha lá. 42, então ele está acima da metade, porque antes ele estava abaixo, ele tinha 30 de homens e menos de 15 de apoio de mulheres. Agora ele está 42 a 28. Então, isso mostra, ou até explica, esse crescimento dele. E entre os homens, ele tem quase o dobro do que tem o Haddad. O Haddad, é verdade. Então, vamos fazer um recorte por escolaridade? Vamos dar uma olhada? Porque aí Bolsonaro e Haddad têm exatamente os extremos, olha lá.
O que um tem no ensino fundamental, o outro tem no ensino superior, né? Exato. O ensino superior, para mim, o dado mais gritante é o Bolsonaro ter 44 e o Geraldo Alckmin ter 5. Mostra como ele... Era a elite, né? Era a elite. Era o voto de elite. Exato. Então, a candidatura do Geraldo Alckmin foi diminuindo, como foi a da Marina Silva. E isso é um negócio demolidor para o candidato, né, o Alckmin, que ele perdeu o eleitor dele, aquele que o defendia. E o Haddad, ele tem esse eleitor de fundamental, 28%, é o eleitor, praticamente o eleitor da transferência de votos que o Lula fez a ele. É bem o beneficiário dos programas sociais do governo. Exatamente. E essa pesquisa da escolaridade, ela bate diretamente com a próxima que a gente vai ver, que quando a gente faz um recorte por renda, olha lá. É exatamente a mesma, elas combinam, né, Cristiana? O Bolsonaro, ele conseguiu entrar no eleitor de até 2 salários mínimos. Ele tinha um eleitorado, olha lá, entre mais de 10 salários mínimos, 5 a 10, isso ele está acima da metade mais um. E até 2 a 5 salários mínimos, ele já está no patamar de 40 ali, 42%. Mas até 2 salários mínimos é um contingente que era do Haddad. E ele consegue capturar. E isso é muito danoso para o Haddad, porque é o eleitor que ele esperava que viesse para ele com mais certeza. Isso mostra que não está havendo uma transferência absoluta e direta. Seguramente a transferência de votos do Lula e do PT para o Haddad está aquém do que esperava o partido. O Lula tinha 39%, 40% das intenções de votos e os petistas diziam que ele chegaria a transferir 75%, que seria quase 30%. Então, o Haddad deveria ter 30%, ele tem 22%. Então, está bem distante e isso está incomodando ali a campanha do PT bastante. Por isso, dá aqueles ruídos de discurso, faz aceno ao centro, não faz aceno ao centro. Porque aí as estratégias começam a ter que ser mudadas. Ter que ser mudadas. Cristiana, muito obrigada, adorei ouvir suas análises. Você gostou da Central das Eleições? Gostei muito da Central ontem, fiquei acordada até tarde, acompanhei tudo, gostei demais. Eu também gostei muito. Foi um belo debate. Obrigada, Cris.